como é que um gestor de combustíveis, um líder, ele tem uma ilha de abastecimento, um complexo de um posto de gasolina com vários equipamentos, tem loja, tem troca de óleo, tem pista, tem lojas agregadas, e como é que ele pode ser um líder, como é que ele pode ser melhor numa equipe que geralmente é em média de 10 pessoas no posto, mas na pista especificamente é um trabalho mais, assim, é um ambiente aberto, é um ambiente que tem intempéries, é chuva, é sol, é alto fluxo, você tem um ambiente, assim, você vende um produto que você não sabe, o cliente ele compra, mas ele não vê, ele não toca, é um produto intangível. E como é que eu posso ser um líder dentro de um ambiente desse? O que é que você podia ajudar a gente nesse caso aí? O contexto, né, de trabalhar uma equipe pequena, um tanto heterogênea, e também que tem demandas diferentes, né, a todo momento, não tem uma certa rotina, mas ao mesmo tempo não tem uma certa rotina, e esse ambiente, né, eu vejo que é um ambiente onde o líder, ele precisa trabalhar como uma família, de verdade. As pessoas, numa equipe menor, digo até, o que é uma equipe menor? Eu diria uma equipe que você pode contar com os dedos das mãos, né? Então, uma equipe que você tem até 10 pessoas, ela necessariamente precisa ter uma tendência a querer ser acolhida, né? Até porque, muitas vezes, eu vejo em postos de gasolina, a gente observa um rodízio, né? Um rodízio até, de certa forma, grande nos postos, e aí a necessidade maior de que essa equipe ela enxergue propósito no que ela está fazendo, né? Então, um colaborador de um posto, seja ele que esteja na loja, seja ele que esteja abastecendo ou tomando conta da manutenção aí da área de manutenção do posto, ele precisa entender o propósito maior daquilo que ele faz. Por quê? Porque todos tendem a pensar que a sua função é extremamente repetitiva e mecânica. Sim. De fato, repetitiva, mecânica, porém, ela tem um propósito maior naquilo ali. Então, se cada membro da equipe, entender que existe uma causa maior, um propósito maior para fazer aquilo que ele faz, além do movimento, então, vamos supor, eu atendo clientes que chegam na loja de conveniência, o que acontece? Se a pessoa que está lá naquela equipe, ela só vê perspectiva na rotina que ela trabalha e não vê propósito naquilo que ela faz, então, fatalmente, ela vai se desmotivar rápido. Sim. Fatalmente, ela vai querer trocar de casa rapidamente. Por quê? Porque ela não vai ver propósito naquilo. Então, quando se tem uma equipe assim, Nélio, a saída é o líder sempre estar mostrando o propósito maior daquilo que a pessoa faz, né? Então, isso vai alimentar a inspiração dentro de cada um que está ali naquele time, né? Como é que eu enquanto gestor de um posto de gasolina, o que é que eu tenho que fazer para transformar o meu líder de pista, porque em todo posto tem um chefe de pista, tem um gerente do posto, e eu como proprietário, como o CEO daquele posto, o que é que eu tenho que fazer, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver, ou o que é que eu tenho que me preocupar para que eu tenha um líder de fato lá na pista, que a coisa seja resolvida, que seja um ambiente próspero lá na frente, sem depender de mim como proprietário. Legal demais. Esse perfil aí já é um pouco diferenciado. Por quê? Porque ele já sai do operacional, né? Eu vejo que em alguns lugares esse líder de pista ele veio selecionado do próprio posto. Alguns já tinham atividade dentro do posto e por competência, por ter chegado a alcançar resultados, ele foi promovido a esse líder de pista. Mas quando ele sai da função mais técnica e vai para uma função mais estratégica, é muito importante que ele tenha a cabeça com duas coisas. Ele tenha a cabeça de dono e ele tenha a capacidade de vender a visão, vender uma visão para o time que está lá
no campo de batalha. Então, o que acontece? Esse perfil tem que ser um perfil que ele joga, não é? Joga para o propósito final do posto, ele joga para os valores, joga para a missão, para a visão do posto, ele consegue vender esse propósito que eu falei na pergunta anterior para a equipe, ele consegue mostrar para a equipe qual é o propósito maior do que ela está fazendo, não é? E, em terceiro momento, ele é um líder que, de fato, ele tem que ser inspirador. Tecnicamente, ele tem que ser alguém, até pela natureza da função, não é, Nélio? Ele tem que ser alguém que resolve bronca, que resolve abacaxi. Então, ele tem que ter a experiência técnica, tem que ter a experiência, tem que saber fazer, mas também ele tem que ter uma habilidade grande em quê? Em delegar. Em delegar. Então, são 3 coisas eu vejo nesse perfil. Primeiro, tem que saber tecnicamente muito bem o que a equipe do posto faz, tem que vender bem a visão do propósito do posto, porque senão o pessoal se desmotiva, né? E, por fim, ele tem que saber delegar. Delegar passando também a um certo nível de autoridade para o pessoal poder decidir lá diante do cliente, no posto. Então, eu vejo 3 características interessantes. Agora, qual é a tendência que eu percebo? É que quando alguém que é muito técnico, não só em postos, na área de combustíveis, mas em todos os lugares, quando alguém que é promovido a líder porque tinha uma competência técnica, então ele batia meta, né? Ele batia meta, ele alcançava resultados, ele era alguém que se destacava e ele foi promovido a líder. O que acontece? A dificuldade, muitas vezes, que eu vejo é desse profissional, ele sair do modo operacional para entrar no modo estratégico. Mudar o mindset, mudar a forma de agir. Então, para que ele não fique fazendo o que todo mundo faz, porque senão ele vai querer botar a mão onde a equipe está mexendo, né? E não vai confiar em ninguém, e ele não vai treinar ninguém também. Ele não vai treinar ninguém. Então, tem que ter essa característica, ao meu ver, sabe, Nélio? Porque à medida que você sai da área operacional e vai para a área estratégica, na pista, para cuidar da equipe, você tem que mudar também a sua cabeça para dizer, agora eu também sou estratégico, eu não sou mais somente operacional. Eu preciso mudar aí o meu jeito de pensar. Então, são essas 3 coisas aí que eu acho que são imprescindíveis, né, nesse momento. O Paulo Elias fez uma pergunta, como transformar um chefe em líder? E aí o RJ já entra na sequência e já coloca, ainda complementando a questão do Paulo, quais as diferenças de atitude dos dois, de um chefe e de um líder? Bem, eu vou começar para todo mundo, assim, dando uma quebrada aqui de tese, né? O que eu vou dizer? Vou dizer o seguinte: existem chefes que são muito melhores do que muitos líderes. Caramba! Como assim? Alguém aí na área de RH, ou na área de psicologia, ou na área de comportamento humano nas organizações, tabulou a liderança. O que é tabular a liderança? Tabular a liderança é deixar ela estática. O que é deixar ela estática? É assim, um conceito padrão para a função liderança. Então, vamos lá. Se rotulou o chefe como demônio e se rotulou o líder como um deus. Tá? E aí apareceu aquelas tabelinhas, né? Aquelas tabelinhas dizendo, o chefe é o demônio, o líder é um santo. O chefe é o cão chupando manga e o líder é maravilhoso, é sensacional. Então, eu vou começar logo quebrando essa tese aqui, porque é o seguinte, as organizações até hoje não alcançaram os resultados que alcançaram, seja bom ou ruim, somente com líderes. Chefe também alcança muito resultado. Chefe também é bem quisto pela equipe. E tem muito líder que ele é agradável para as pessoas gostam dele, as pessoas seguem ele,
mas a equipe desse líder não alcança os resultados desejados. Tem um turnover alto, tem um rodízio grande, e o cara é líder. O cara é líder. Então, por exemplo, você chega num restaurante hoje, em qualquer restaurante, se você chegar num restaurante, você não diz assim, eu queria conhecer o líder da cozinha. Ninguém quer conhecer o líder da cozinha. Ninguém quer conhecer o líder. As pessoas querem conhecer o chefe da cozinha, né? Tanto é que tem até um programa famoso aí na Bandeirantes que o nome é Master Leader. Não é Master Leader. O nome é Master Chef. Masterchef. Então, essa cultura da área de 20 anos para cá, infelizmente aconteceu essa rotulagem. Na minha opinião, todo mundo chefia. Todo mundo chefia. Uns chefiam maus. Esses maus chefes são maus líderes. Existem bons chefes. Esses bons chefes são bons líderes. São bons líderes. Então, olhando de uma maneira mais aberta, já quebrando aqui um pouco esse paradigma de que chefe é o demônio e líder é que é Deus, né? O que acontece? Todo mundo está no mesmo barco. Agora, a rotulagem correta seria mau líder e bom líder. Aí tudo bem. Mau líder e bom líder. Porque no frigir dos ovos, todo mundo lidera. Chefe e líder, todo mundo lidera. Bem ou mal, todo mundo lidera. Mas o que existe é bom chefe e mau chefe. Bom líder e mau líder. Olha aí, ó. Né? Por essa, acho que muita gente não esperava, né? Por essa, acho que muita gente não esperava. Mas assim eu digo, como é que transforma um chefe num líder? Então eu vou corrigir a pergunta, tá? Vou fazer uma retificação na pergunta. Seria... Você tem direito, faz. Como eu transformo um mau líder em um bom líder? Em um bom líder. Então vamos lá. Primeiro, um mau líder é aquele que não consegue fazer duas coisas principais na liderança, que é influenciar e inspirar. Se ele tem... E como é que você mede isso? Como é que você mede isso? Você mede pela equipe. Você mede pelas pessoas. É as pessoas. Não sou eu que digo, eu sou um bom líder ou um mau líder. Não é Nélio que diz que é um bom líder, ou o Tiago, ou é Dilson, ou o Jairo, a Valéria, o Alexandre que está aqui. Quem diz se a sua liderança é boa ou não é o teu time, é a atuação do seu time. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para transformar um mau líder em um bom líder é ver os resultados da equipe. Então, vamos lá. Se está todo mundo batendo meta e está todo mundo querendo sair, querendo trocar de trabalho, querendo trocar de função, ir para outro lugar, então, apesar da equipe ser desenrolada, a equipe ser boa, ser competente, mas tem um problema ali de liderança. Porque pesquisas apontam, Nélio, que cerca de 83% dos colaboradores que pedem para sair, eles não estão saindo da empresa. Eles estão se libertando dos seus líderes. Estão pedindo demissão do seu líder. Entendeu? Então, a questão é, a equipe dá sinais se o chefe e o líder está fazendo um bom trabalho ou não. Então, como é que eu transformo esse mau líder num bom líder? Primeiro, mostrando para ele que ele tem que influenciar positivamente as pessoas. Se tem uma pessoa desmotivada, se tem uma pessoa briguenta, se tem uma pessoa difícil para tratar, se tem uma equipe complicada, tem que mostrar para esse líder que ele tem que tratar e curar esse time. Se ele não consegue curar esse time, tem duas causas. Ou a causa é a natureza do time, as pessoas contratadas não foram bem contratadas, ou é a cultura da empresa. Compreende? Então tem esses dois lados aí. Ou a cultura ou a natureza do time. Caso esse líder ele não queira se tornar um bom líder, tem que trocar o líder. Tá? Tem que trocar o líder. Então, a gente transforma um mau líder em um bom líder, ensinando ele a inspirar as pessoas
motivar as pessoas, passar um propósito para elas, passar uma visão para elas, para que todo mundo fique em harmonia. Em harmonia. Então, essa é a grande jogada para esse líder se transformar, né? Qual a dica para o revendedor no momento de motivar seu gerente a conquistar suas metas? O que é que ele tem que... Ele disse que tem uma cenourinha, né? Tem cenoura, é cenoura na frente, cenoura atrás, não sei, mas tem uma cenourinha que joga. Mas isso não funciona, né? Tem que ser outro método. Diga aí qual é o método. No momento de motivar seu gerente e a conquistar suas metas. É o seguinte, gerente, ele foi treinado para ser um líder técnico. Então, gerente não foi... O problema é que, na grande maioria dos casos, nas organizações, gerente não foi treinado para ser líder. Gerente foi treinado para cuidar de planilha, para cuidar de ferramentas, para cuidar de software, para cuidar de indicadores, para cuidar de números, para cuidar de rotina do dia a dia. Desde a faculdade, passando por pós-graduação, passando pelos MBAs da vida, todo mundo é treinado para ser gerente. O que é gerente? Gerente é isso, é cuidar de coisas, números e ferramentas. Ele não foi treinado para entender de gente. Para liderar, você precisa conhecer de gente. E para conhecer de gente, você precisa ter outro tipo de formação. E outra coisa, infelizmente, eu tenho até no meu canal aqui no YouTube, Palestrante José Rodrigo, eu tenho um vídeo recente que fala justamente sobre isso. Para ser líder, não precisa de curso nem de faculdade. Não precisa. Né? Olha, quem está falando é uma pessoa que veio do berço também da faculdade, da engenharia, da área da elétrica, da área da produção, da área do petróleo, enfim. Mas eu digo o seguinte, que no campo de batalha, para liderar, você precisa colocar de lado a sua função de gerente e assumir o papel de liderança, daquele que cuida de gente, daquele que entende o código de barras do ser humano. Como é que o ser humano funciona? O que é que motiva ele? O que é que desmotiva? O que é que faz ele se alegrar? O que é que faz ele desistir? O que é que faz ele se esforçar? Gerente, geralmente, não é treinado para isso. Ele é treinado para exercer funções técnicas. Então, a primeira coisa que eu diria era o seguinte: transforme seu gerente em uma pessoa que entende de gente. Entende de gente. A partir do momento que ele for uma pessoa que entender de gente, fica mais fácil ele ser gerente. Porque, transformar um líder em gerente é assim, do dia para a noite. Agora, transformar um gerente em líder, aí complica. Aí o bicho pega. E em muitos lugares, não apenas na área de combustíveis, na área de petróleo, em todas as áreas, infelizmente, os gerentes são 90% técnicos. Eles não receberam preparação para cuidar de pessoas. Olha aí. Entendeu? Então, eu diria a primeira coisa seria isso, viu? Ajudar esse... Então, como é que esse gerente se transforma, então, em alguém que é mais líder, na sua essência? Ele tem que participar de mentorias, de cursos, de eventos, de convenções, de conferências, de congressos de liderança. Porque eu tenho uma frase nas minhas palestras, quando eu vou nas empresas, Nélio, e eu digo o seguinte, que líderes que estudam liderança, eles alcançam resultados mais rápido. Líderes que estudam liderança, eles alcançam resultados mais rápido. Por que eu digo isso? Porque o que acontece? Geralmente, o cardiologista em si estuda o coração. Sim. Geralmente, o professor estuda para fazer a sua aula. Geralmente, o psicólogo estuda psicologia. O psiquiatra estuda psiquiatria. Sim. E o líder não estuda liderança. Você pega a maioria dos líderes do Brasil, seja coordenador, supervisor, gestor, gerente, diretor, presidente, vai na biblioteca dele e vê quantos livros de liderança tem lá. É raro. Você encontra biblioteca de tudo, menos de liderança. Então, se o cardiologista estuda coração, se o psicólogo, psicologia, se o psiquiatra, psiquiatria, e assim vai, o líder precisa estudar liderança. O líder precisa ter mentores de liderança, coaches de liderança,
para poder a sua função liderança crescer, tá? Então, é essa a grande sacada. Todas as vezes que uma empresa tiver um cargo de liderança, tem que fazer esses caras, tem que fazer essa turma entender de gente. Tem que fazer essa turma aprender a cuidar de gente. Aí a coisa começa a fluir, começa a avançar, né? Como foi bem dito aqui, que às vezes você tem um funcionário que você promove e você perde um excelente frentista e ganha um péssimo chefe de pista. Então, mas onde foi que houve a falha ali, o equívoco? O que é que eu não fiz, o que é que eu esqueci de fazer e para cometer isso? Você pode ajudar nisso? É porque é o seguinte, quando você tem um bom profissional na sua equipe, a tendência é a gente só medir ele pelos resultados. Aí é o fracasso. É o fracasso total. Resultado engana muito. Resultado engana demais. Então, todas as vezes que eu quero tirar alguém do meu time para ser líder, eu não posso olhar os resultados dele. Não posso. Porque se eu olhar só os resultados dele, eu vou estar olhando só métricas, só números, só dados. Eu preciso olhar muito mais além do que o resultado dele. Eu preciso olhar a opinião 360 graus sobre ele, ou seja, o que é que falam sobre ele, qual é o comentário sobre ele, entendeu? Eu preciso pensar o seguinte, as pessoas perto dele se motivam ou se desmotivam? Olha aí. Os amigos dele, com a amizade dele, sentem desejo de crescer ou sentem desejo de ficar na mesma? Então, se ele é um bom técnico, bate as metas, alcança resultado, mas a equipe tem um pé atrás com ele, mas todo mundo que chega perto dele tem vontade de trocar de emprego porque não aguenta a convivência com ele, mesmo ele sendo um bom profissional. Entende? As pessoas que se aproximam dele não desejam melhorar de vida, não desejam crescer, não desejam avançar. Toda hora quer ficar na mesma. Então, ele não é uma boa influência de liderança, apesar de ser um bom técnico. É melhor, às vezes, você promover a líder uma pessoa que não tem tantos resultados quanto o outro, mas que tem uma capacidade de inspirar e de aglutinar melhor, de juntar as pessoas, entendeu? De influenciar as pessoas maior do que o outro. É o grande engano do mundo corporativo hoje. É o quê? É acreditar que quem bate meta vai ser bom líder. Pode até ser, mas isso não é a regra, né? Mas isso não é a regra, tá? E detalhe, existem chefes que são muito mais líderes do que muitos líderes. Lá vem você de novo. Aí você confunde, meu. Por quê? O que eu quero quebrar aqui é essa ideia que colocaram na cabeça da galera que chefe é o diabo e líder é o Deus. Entendeu? Não é. Existem excelentes chefes maravilhosos e líderes que só são líderes. Eles só têm nome de líder, eles só têm nomenclatura de líder, só tem crachá no peito de líder. Mas ele não é líder, ele é chefe. Tá entendendo o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que nomenclatura não define quem é chefe e quem é líder. Quem define quem é chefe e quem é líder é o grau de influência na vida das pessoas. Agora eu entendi, pô. Eu tava na confusão da nomenclatura, então você agora desmistificou. Se você consegue inspirar, transformar e libertar as pessoas da prisão que elas vivem, mental, de vida e tudo, você pode ser um chefe ou um líder, tanto faz. A nomenclatura tanto faz. Como é que um líder transforma um frentista numa mente forte? Ele é aquela questão do propósito. Se o frentista, ele tem na cabeça dele muito mais além do que a atividade que ele faz, mas o propósito pelo qual ele faz aquilo, um propósito maior,
ele faz isso que você falou, dessa experiência no posto que você visitou. Por quê? Porque ele não é um cara só que pega lá o combustível, vai, coloca no tanque do carro lá, espera, passa o cartão do cliente. Ele não é apenas uma pessoa que ele está preso ao operacional dele. Ele não está preso ao operacional dele. Ele sabe que aquilo ali tem um propósito maior, seja um propósito social, seja um propósito de contribuir para a outra pessoa, né? De repente até ele está abastecendo o carro de um médico, de um enfermeiro que trabalha no hospital num período como esse aqui. Então ele está sempre pensando assim, nossa, existe um propósito maior pelo qual eu faço isso. Quando um gerente, um diretor, ele treina a equipe a olhar o propósito pelo qual as pessoas fazem, e não apenas o que elas fazem, mas por que elas fazem aquilo ali, a pessoa consegue se inspirar mais, ela consegue encontrar mais motivação, né? Mais energia para fazer o que ela faz. A palavra como você falou, a mente forte, então é o propósito, né? Está lá no propósito. Aí a consultora Célia Guimarães pergunta o porquê ele faz isso, qual o propósito, como é que acha esse propósito aí? Todos nós, por exemplo, essa xícara aqui, essa xícara ela tem uma serventia, ela serve para alguma coisa, ela tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito, ela serve para quê? Ela serve para colocar um chá, um café, uma água, uma bebida. Ela serve para isso. Mas esse não é o propósito. Qual é o propósito? Trazer bem-estar para alguém, ou matar a sede, ou aquecer alguém, que se for um chá, se for um café, ou por exemplo, curar alguém de alguma enfermidade, porque pode ser um chá que a pessoa está tomando, pode ser um remédio que a pessoa vai tomar. Então, o propósito é acumular conteúdo dentro dela. Mas ela serve para acumular conteúdo dentro dela, mas o propósito dela é diferente. O propósito é esse, é curar alguém, aquecer alguém, matar a sede de alguém. Entendeu a diferença do propósito para a serventia? Então, para que serve um frentista? Serve para abastecer os carros, para ajudar ali numa manutenção rápida, tal, os veículos. Essa é a serventia, mas não é o propósito. Não é o propósito. O propósito maior de um frentista é o quê? É fazer a cidade funcionar. Porque se não tiver frentista para abastecer os carros, tomar conta do posto, não é? A cidade vai parar. Não vai andar caminhão, não vai andar ônibus, não vai andar carro, não vai andar moto. Vai parar a cidade. Então, a sua função aqui não é abastecer carro. A sua função aqui é fazer a cidade funcionar. Fazer um médico ir para o hospital, né? Fazer uma ambulância socorrer alguém, entendeu? É fazer um professor ir à escola para dar aula. É fazer um pai de família ir com seu carro para pegar o sustento da sua casa. É isso que o frentista faz. Ele não abastece carro. Quem abastece carro é qualquer indivíduo que não tem propósito. Agora, para sair de frentista para alguém que tem propósito, você tem que olhar. Então, eu não sou alguém que abasteça o carro às 7 da noite. Não, não sou. Eu sou alguém que ajuda o Nélio a chegar na sua casa depois de um dia do trabalho cansado e já deixar o carro pronto para voltar no outro dia para o trabalho. Eu sou essa pessoa. Eu sou o ajudante do Nélio para fazer a vida do Nélio funcionar. Por isso que eu estou feliz aqui 7 da noite abastecendo no posto. Eu estou fazendo a vida de muita gente funcionar graças ao meu trabalho. Estou aqui abastecendo o carro. Entendeu a diferença? O propósito é muito maior do que a serventia. Quando a pessoa trabalha olhando só o que ela faz, ela perde o propósito. Acabou. O que é que eu, enquanto gestor de um posto, aqui eu falo para gestor, não é só o proprietário, tem muitos gerentes, tem pessoas que vão ver essa live, ou estão vendo. O que é que eu tenho que fazer para reter a minha equipe e eles não me abandonarem quando eu mais preciso de gente boa? Se o líder desse time, ele mostra que essa equipe ela vai melhorar de vida, ela vai crescer,
ela vai prosperar, ela vai ter ganhos, não apenas financeiros, mas Sim. outros tipos de ganho na vida, ganho de experiência, ganho de know-how, ganho de saber se relacionar, ganhos, Sim. e vai crescer, acabou. Então, o desafio desse líder é mostrar para esse profissional que ele pode ganhar muito fazendo o que ele faz. E ele pode chegar a lugares muito altos fazendo o que ele faz. Porque o ser humano, ele vive de expectativa. O ser humano vive de expectativa. Se a expectativa não é alcançada, ele se frustra. Se a expectativa é alcançada, ele se motiva. Quem é que dá esse ajuste na expectativa? É a liderança. Pode ser um ganho financeiro, pode não ser. Então, se ele entende de gente, a conversa que a gente começou tendo, se esse líder desse posto, dessa unidade, ele entende de gente, ele vai saber quais são os gatilhos que inspiram e motivam o fulano. Quais são os gatilhos que inspiram e motivam Beltrano? Que não seja necessariamente dinheiro. Sim. Que não seja necessariamente dinheiro. Então, é muito importante ele ter a certeza que ele vai estar ganhando alguma coisa na vida fazendo o que ele faz. O problema é que a maioria da nossa liderança, ela não foi treinada para mostrar para a equipe o que ela ganha com isso. Ah, mas ele já está ganhando o salário dele. Ah, mas ele é pouco. Não é isso. Vê, se dinheiro fosse algo que de fato motiva alguém, se salário fosse algo que motiva alguém, não existia no mundo trabalho voluntário. Não existia no mundo pessoas que saem de madrugada para entregar cesta básica do outro lado da cidade para uma família. Não havia instituições filantrópicas. Não haveria igrejas. Não haveria serviço voluntário. Por quê? Porque o ser humano, engraçado é o seguinte, que às vezes o mundo corporativo, ele entende muitas vezes que é dinheiro ou salário que é o suficiente para motivar uma pessoa. Não. Às vezes, sabe, Nélio, a pessoa, ela justifica a desmotivação dela no salário, mas não é a causa. Por exemplo, eu estou lá como frentista, tá? Eu estou desmotivado porque não vejo propósito no que eu faço, eu não vejo que eu estou ganhando nada com isso, e aí quando alguém me pergunta, por que tu quer sair do posto? Aí o cara pergunta, não, porque eu ganho pouco. Ele justifica no salário, mas a causa não é no salário. A causa é outra. Olha aí. A causa é outra. E o líder tem que identificar que causa é essa para poder ele conseguir, de fato, reter mais, diminuir o turnover, o rodízio dessas pessoas. O ser humano ele é movido à visão e à expectativa. E o líder é aquele que consegue equilibrar essa visão e essa expectativa o tempo todo. Quais são os fatores que minam, que bota para baixo o líder, e quais são os fatores que alavancam o líder, assim, com poucas palavras, o que é que... Muitas coisas colocam o líder para baixo. A sensação de que ele fala e as pessoas não escutam. A sensação de que ele tem que repetir tudo de novo. A sensação de que as coisas só funcionam se ele estiver em cima. A sensação que a equipe não está comprometida. A sensação que ele tem que ser mais rígido para poder a coisa funcionar. Ele tem que ser duro, porque as pessoas só funcionam no grito. Isso tudo magoa muitos líderes, entristecem muitos líderes. Agora, deixa eu falar agora o que é que magoa as equipes. Né? O que é que magoa as equipes? É uma liderança que não é transparente. É uma liderança que não fala a coisa como tem que ser, não joga o jogo,
carta na mesa, esconde o jogo. A equipe não gosta de liderança que esconde o jogo, que não é transparente. A equipe, uma equipe, ela trabalharia até de graça para alguém, desde que esse alguém fosse verdadeiro e transparente. Entendeu? Olha aí. Então, é muito, muito importante isso. A segunda coisa é o líder ser humanizado, bem humanizado, no sentido de olhar o cidadão não como um crachá, olhar o cidadão não como uma matrícula, olhar ele não como um mais um na empresa, mas olhar ele como ser humano, olhar ele como alguém, não como um sargentão, como colocaram aqui. De fato, é óbvio que eu sou extremamente contra o sargentão. A equipe gosta de... A equipe gosta... O que a equipe gosta? A equipe gosta de ser treinada, a equipe gosta de ser inspirada, a equipe gosta de alguém que é transparente, que é humano, e a equipe gosta muito de um líder que ele usa uma frase, olha aí, anota essa frase aí, que é fatal. Um líder que se preza, ele sempre usa essa frase aqui, que soa como um bálsamo nos ouvidos da equipe. Eu noto que você atende os clientes diferente de todo mundo e é uma maravilha. Eu noto que os dados que você lança estão sempre todos corretos. Eu noto que você sempre está tentando agradar mais o cliente e cuidar dele. Eu noto que você está sempre fazendo um pouquinho mais do que te pedem. Eu noto. Então, as pessoas gostam de ser notadas. As equipes gostam de... Uma equipe que passa despercebida, ela fica desmotivada. Parece que eu faço um monte de coisa aqui, ninguém fala nada, ninguém diz nada, o líder parece que não me vê. Então, a equipe gosta de ouvir. Eu noto que. Então, é fundamental isso aí. Então, quando essas duas coisas estiverem montadas, Nélio, nossa, é fundamental. E, gente, fechando rapidinho, 3 coisas que, independente de estar em posto, ou em uma refinaria, ou em um porto, ou em qualquer lugar, são fundamentais para o líder. Primeira coisa é servir. É servir com propósito. Servir com propósito. Tá? Mostrando às pessoas o propósito maior. Se eu fosse um líder de um posto, todo dia eu fazia uma reunião de 3 minutos explicando o propósito pelo qual a gente faz o que a gente faz. Todo dia uma reunião de propósito. Entende? Para isso ficar bem forte na cabeça da equipe. Servir. Segunda coisa é transformar. Uma pessoa que está desmotivada, ela quer se transformar em uma pessoa motivada. Uma pessoa triste, ela quer se transformar numa pessoa alegre. Todo mundo, Nélio, ele quer se transformar. Todo mundo quer se transformar. Vocês que vieram aqui para o nosso encontro hoje, vieram em busca de informações que pudessem ajudar vocês nessa transformação. Então, um líder que se preza, ele transforma, sabe, Nélio? Ele transforma a vida das pessoas para melhor. Quando alguém se aproxima, é como um imã. Quando alguém se aproxima de um líder inspirador, essa pessoa se transforma. Se ela é chata, ela fica agradável. Se ela é carrancuda, ela dá um sorriso. Se ela está triste, ela se alegra. Todas as vezes que um líder se aproxima, a transformação acontece. Então, essa é a segunda coisa. Primeira, servir. Segundo, transformar. E a terceira? Libertar. Então, a equipe tem ideia fixa. Isso aqui é sem futuro. Você está preso. Eu conheço gente milionária que começou trabalhando em posto de gasolina. Eu conheço gente bilionária que começou trabalhando num posto de gasolina. Entende? E se não tivesse sido aquele posto de gasolina, fatalmente ela não tem aprendido coisas
que levou ela a chegar onde ela chegou hoje. Verdade. Por quê? Porque lá atrás essa pessoa tinha um propósito. Então, é libertar as pessoas de ideia fixa, entendeu? Ideias fixas. Isso aqui não tem futuro, isso aqui não dá para mim, isso aqui não me leva a nada, isso aqui não vou crescer, e não sei o quê. Ideia fixa. O líder libertar as pessoas das ideias fixas. Tem que quebrar as ideias fixas para poder ela enxergar o propósito. E aí, acabou. Servir, transformar e libertar.